Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É, Vamos dar continuidade para o nosso curso de probabilidade estatística. Na aula passada, a gente viu uma introdução à probabilidade estatística, e nessa introdução eu falei que no nosso curso a gente vai ter três blocos de conteúdo. O primeiro é estatística descritiva, que coleta e descreve um conjunto de dados. O segundo vai ser probabilidade e depois a gente vai ver inferência estatística. Então, essa aula já vai estar dentro da estatística descritiva do nosso primeiro conteúdo. E aí, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver como a gente pode usar tabelas e gráficos para representar informações contidas num conjunto de dados. Então, estatística descritiva, nossa aula 1 ficou aqui a aula 2, porque a aula passada foi a aula 1, a introdução foi a aula 1. O que é que a gente vai ver? Antes da gente entrar propriamente em tabelas e gráficos, a gente vai ver fontes e tipos de dados, para aí a gente pode ajustar o gráfico ou a tabela que a gente vai usar de acordo com o tipo do dado. Então, depois que a gente viu os tipos de dados, a gente vai entrar em tabelas e gráficos para conjuntos de dados qualitativos e numéricos, e aí a gente vai ver também para uma ou mais variáveis lá no finalzinho. Lá no finalzinho a gente vai ver gráficos para as duas variáveis e tabelas quando a gente tem duas variáveis também. E aí, só lembrando, né, o que a gente viu na aula passada, que a estatística ela vai ser a ciência da análise de dados. Esses dados eles vão representar uma situação onde existe incerteza ou a variabilidade de uma variável, de uma característica, de uma pessoa para outra da população ou de um item a outro da população. Mas de onde vêm esses dados normalmente? De onde é que a gente vai obter? A primeira possibilidade que a gente tem para a coleta de dados é uma fonte de dados primária. Quando a gente mesmo coleta dado, a gente pode fazer o questionário, pode elaborar um questionário, ou a gente pode fazer uma espécie de experimento, que está se fazendo muito hoje em dia, que a gente bota a interface para o usuário vai, por exemplo, entrar num site, vai preenchendo, e aí a gente vai anotando automaticamente quais são os passos e quais são as escolhas que o usuário está fazendo. Então, o próprio pesquisador que coleta os dados, eles podem ser feitos numa pesquisa, uma pesquisa em que você vai, puxa a pessoa, pega a pessoa e preenche o questionário, ou através de um experimento. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, vamos pensar assim, engenharia de materiais, aí eu quero saber quando eu fizer algumas variações em aditivos ou uma variação na composição do material, o que é que vai acontecer, por exemplo, com a resistência com a resistência daquele material? Aí eu faço o experimento e eu mesmo coleto os dados desse experimento. Então, fontes de dados primárias. Ou, que aí vai ser o meu caso, quando a gente está trabalhando principalmente com ciências sociais, a gente geralmente usa fontes de dados secundárias. Eu estou dizendo geralmente porque isso não impede, tá? Tem uma tendência muito grande atualmente nas ciências sociais da gente ter experimentos com as pessoas mesmo, então a própria coleta do pesquisador. Mas ainda assim, é uma possibilidade muito boa que a gente tem, que é analisar dados coletados por terceiros. E a gente pode usar dados do IBGE, por exemplo, do censo, que é feito de 10 em 10 anos, ou do INEP, ou essa enormidade de dados que a gente tem na internet hoje em dia, e dados administrativos que os governos estão disponibilizando cada vez mais. Então, lá na Suécia, eles têm uns estudos assim que vão cruzando geração por geração através dos dados administrativos, né? Então, eles sabem, assim, essa pessoa, o pai e o avô, de onde é que foi. Então, fazem uns estudos que a gente chama, assim, longitudinais ao longo do tempo, com uma base de dados incrível. Além disso, né, além desses dados do censo, dos órgãos, dados como eu falei para vocês, esses dados administrativos, a gente tem também uma tendência das revistas ou jornais, as revistas científicas ou jornais, eles estão popularizando as bases de dados. Então, uma pessoa, quando publica o artigo, ela pode colocar, tem a opção lá de colocar também a base de dados original, que aí outros pesquisadores podem replicar o estudo ou podem fazer outros estudos utilizando aquela fonte de dados. Então, algumas revistas muito boas, elas já estão fazendo essa exigência, que vai na direção da transparência, né, e também ajuda
na construção do conhecimento, você ter mais gente trabalhando com uma base só. Qualquer que seja a fonte do dado, é muito importante ele ter duas características. A primeira é ser representativo. Então, lembra na aula passada que eu falei da população? E aí, se a gente tem um dado coletado de uma amostra, de um subconjunto da população, é muito importante que aquela amostra seja realmente representativa da população. Quer dizer, não foi naquela população que eu tenho, não é um grupo específico dentro que foi parar na minha amostra. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem coleta de dados por questionário voluntária. Não sei se vocês recebem, eu recebo com muita frequência pessoas fazendo seus estudos e mandam assim, por favor, preencha esse questionário, vai levar menos do que, vai levar 10 minutos, vai levar 20 minutos para você preencher. E aí a gente tem que ver quem é que está preenchendo isso. Será que, por exemplo, as pessoas mais ocupadas, elas estão respondendo esses questionários? Um exemplo que foi bem polêmico, já tem alguns anos, uma pesquisa divulgada pelo IPEA, falando sobre o machismo na sociedade, e aí falava tipo assim, 78% da população acha que a culpa do estupro é da mulher, era uma coisa assim bem polêmica. Depois a gente viu que na verdade houve um erro de tabulação, então esses 78% não era para a questão de que se você acha que merece ou não ser estuprada, não era, estava errado realmente a tabulação. Mas acendeu um alerta, né, houve um questionamento sobre a coleta dos dados, porque eram os dados que eram coletados por telefone, em telefone fixo. Então, quem é que está em casa hoje em dia, em horário comercial? Que é isso, em horário comercial, para responder essas perguntas. Então, com certeza, não é representativo, por exemplo, da parte da sociedade que trabalha fora. Então, talvez essas pessoas elas sejam menos machistas do que quem realmente está em casa atendendo o telefone. Então, aí a gente sempre tem que ter cuidado quando a gente é, vai ver uma análise estatística. A gente tem que ter cuidado de pensar nisso, assim, essa amostra, como é que ela foi coletada? Como é que foi escolheu esse grupo da população? Será que realmente é representativo? Será que pode ter alguma coisa que a gente chama que viesa a análise, que está distorcendo a análise? Então, isso é algo que a gente tem que ser cuidadoso. É, E outra coisa, ela tem que ser uma amostra com informação suficiente, certo? Se eu pegar duas pessoas, eu posso ter um erro muito grande, pode não ter informação suficiente sobre a população como um todo. Dois é um exemplo assim, né, extremo, mas a gente vê vários estudos com 15 pessoas, 20 pessoas, estudos de cosméticos são assim, 78% aprovaram, aí quando você vai ver lá na letra miúda, 30 pessoas só. Então a gente tem que ver se realmente essa amostra seria uma amostra suficiente. Quanto maior a amostra, melhor. O método que a gente usa com frequência, que eu falei para vocês na aula passada, que a lógica, a beleza do método experimental estatístico, é quando eu faço uma seleção aleatória. Quando a forma que a gente tem de sortear as pessoas que vão estar na amostra é realmente aleatório, ou por sorteio, né? Eu falei sortear, mas estou falando de sorteio. É quando, por exemplo, eu tenho uma lista das pessoas, eu tenho uma lista dos domicílios, no caso como o IBGE faz, ele tem uma lista dos domicílios que ele pegou no censo, e aí ele sorteia quais vão ser os domicílios é, que vão ser visitados para ter os dados da PNAD. Então, o ideal é a gente fazer esse tipo de análise, uma análise aleatória, quando cada pessoa da população tem a mesma chance de estar na amostra. Isso garante para a gente que vai ser representativo e, principalmente, aí a gente que escolhe, né, o tamanho da amostra também. Aí eu fui lá, selecionei minha amostra, vou escolher quais são as características que eu quero daqueles itens. Então, eu vou escolher minhas variáveis. Essas variáveis, elas podem ser categóricas ou qualitativas, ou elas podem ser numéricas ou quantitativas. Então, categórica ou qualitativa vai ser uma variável cujo valor eu vou poder colocar em categoria. E não tem ordenação de uma categoria para outra. Por exemplo, qual é o seu partido preferido? Aí você vai dizer o número
vários partidos, não tem uma ordem clara de. Não tem uma ordem, não tem uma ordem clara, não. Não existe ordenamento naquele número do partido, não quer dizer nada. Ou se eu perguntar assim, é, qual o seu gênero? Mulher, homem? Então, são duas categorias diferentes. Qual é a sua? Tem religião? Sim ou não? Então, qualitativo. Qual é a sua religião? Aí você vai ter lá todas as religiões, são categorias diferentes. Então, esses são os dados categóricos ou qualitativos. E aí a gente vai ter os dados numéricos. Os dados numéricos vão representar, por exemplo, peso, resistência, número de filhos, número de máquinas. Então, além, são números e são números cuja ordem de grandeza faz sentido. Então, se uma pessoa diz assim, eu tenho 5 filhos, a gente sabe que 5 é mais do que 2 filhos. Então, tem um crescimento, né? Quando eu passo de 5 para 2. Ou peso. Então, aquela diferença de medida, ela tem um significado para a gente. Então, a gente vai ter esses dois tipos de variáveis, categóricas e numéricas, e os gráficos e tabelas que a gente escolher vão se adaptar a esses tipos de variáveis. Dentro dos numéricos, eu não falei para vocês, mas a gente pode classificar ainda como discretos, que são aqueles que vão pulando, que não tem uma continuidade, não tem quebradinho. E os contínuos, que eu vou poder ter várias casas depois da vírgula. Aí veja, uma mesma variável eu posso escolher. Quando eu for fazer meu modelo, eu posso escolher encarar ela ou medi-la como discreta ou como contínua. Por exemplo, eu posso pegar o peso da pessoa, pedir a idade da pessoa. Eu posso pedir a idade em anos arredondados, que é como a gente geralmente faz, né? 20, 25, 27. Então, cairia em discretos, ou poderia medir a idade em dias, em anos, mas pegando o dia e convertendo o dia para anos, que aí seria contínuo. Isso é uma opção. Às vezes, a gente pega esse mesmo dado de idade e coloca em faixas. E aí a gente vai perdendo informação. Então, a gente pode perguntar assim, você tem quantos anos? Aí você tem lá umas opções. Eu tenho de 20 a 25, de 20 a 24, de 25 a 29. Então, pode ser também que seja uma categoria, apesar de que nesse caso específico, as faixas, as categorias, elas têm uma grandeza, né? Uma maior do que o outro. Então, esses são os tipos de dados que a gente tem, categóricos, numéricos, discretos ou contínuos. E aí, exemplos eu já falei para vocês, né? Estado civil, exemplos de dados categóricos, estado civil, se é casado, solteiro, viúvo, por aí vai. Partido político, cor dos olhos, são categorias definidas. Os discretos, a gente vai ter itens contáveis, então, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, ou o número de defeitos que uma máquina dá por hora, número de vezes que trava, 0, 1, 2. E dentro dos contínuos, a gente vai ter peso, altura, voltagem, profundidade. Então, são características que a gente mensura com mais detalhamento nessa mensuração. É só para um exemplo bem simples, certo? Eu fui lá no site no UOL, do Quatro Rodas, e peguei uma tabela, a tabela era enorme. Eu peguei essa tabela bem pequenininha aqui, só para exemplificar para vocês como é que vem geralmente um conjunto de dados. E aí, esse conjunto de dados, a gente vai descrever o consumo de combustível para alguns modelos de sedãs médios. Então vejam a população aqui que está restringindo, certo? Eu tinha várias tabelas lá para escolher, uma das tabelas era esse tipo de carro específico, sedãs médios. Teria tabelas, sei lá, de caminhonete, seria outra tabela, outra população de automóveis que a gente estaria interessado. E aí a gente tem nessa tabela o modelo, a montadora, direção, se é hidráulica ou elétrica, número de cilindros, aí tinha 4 ou 6, consumo na estrada e o consumo na cidade. Aí vejam que, isso é só para um pouquinho de nomenclatura para vocês. Aqui está meu base de dados. Os indivíduos são Maré, Focus, Megane, Corolla. São nomes desses sedãs médios. O nomezinho em si não significa muito para a gente, mas é como a gente consegue diferenciar um do outro. Então, os indivíduos são esses sedãs médios que têm esses nomes e com os 3 pontinhos aqui. As variáveis são montadora, direção, número de cilindros, consumo na estrada e consumo na cidade. Quais são os tipos? Vejam que montadora vai ser Fiat, Ford, Renault, Toyota, então eu vou ter categorias. Então, montadora é uma variável categórica.
Direção também eu vou ter categoria, hidráulico-elétrica, categórica também. Número de cilindros vai ser uma numérica discreta, porque eu vou ter 4 ou 6, não tem casinha decimal. Já consumo na estrada e consumo na cidade, essas duas são numérica, como é que eu falei? Numérica contínua, né? E aí, se eu pedir assim, forneça uma amostra de tamanho 2 dessa população, desse conjunto de dados, tamanho 2. Então, uma bem pequenininha a gente sortearia, certo? Eu poderia botar, aqui eu só trouxe 4, né? E tem os 3 pontinhos em cima e embaixo. Vamos supor que tivesse 100 nessa tabela. Nem sei se existe. Mas aí eu sortearia 2. Vou sortear 2. Vamos supor que saiu o 2 e o 3 dessa lista. Então, quem são o 2 e o 3 dessa lista? Focus e Megane. Ou Maré e Corolla. Ou Focus e Corolla. São todas amostras de tamanho 2. Vejam que essas amostras vão variar. Então, Maré e Focus é uma amostra diferente de Focus e Corolla. Então, eu vou ter variação nos meus dados, na minha amostra, se eu sortear de 2 em 2 desse conjunto de dados. Tranquilo? Então, o objetivo desse exercício aqui era só para a gente trabalhar um pouquinho o conceito de indivíduo, de amostra, de população e de tipo de variável. Aí a gente vai começar agora a entrar em gráficos e tabelas, e aí já a gente vai ter uma divisão aqui já dos tipos que a gente vai ter por tipo de dado. Então, se o dado é categórico, a gente vai ter tabela resumida, gráfico de pizza e gráfico de barras. Esses três vocês já conhecem, vocês já trabalharam com elas no ensino médio. Depois que a gente vê esses tipos de dados, a gente vai para o numérico. Aí, para o numérico, a gente vai ter diagrama ramo e folha, gráfico de pontos, distribuição de frequência, histograma, polígono de percentagem acumulada. O que eu acho que vocês já viram aqui foi a distribuição de frequência. Vocês já devem ter visto antes. Talvez o gráfico de pontos. Tranquilo? Existem outros gráficos além desses, inclusive no próprio livro. Eu nem falei para vocês, né? Mas essa aula foi baseada no capítulo 2 do Levine, que é um dos nossos livros texto. E aí no próprio Levine vai ter outros gráficos e tabelas que eu tirei. Por exemplo, tem o diagrama de Pareto. Há um diagrama interessante, mas como o nosso conteúdo do curso estava muito grande, teve uma época que eu eliminei as coisas que eu achei assim que não eram tão importantes. Então foi o caso do diagrama de Pareto. Quem tiver interesse, olhe lá no livro. Às vezes é interessante. Aí vamos começar aqui com o dado categórico. E aí vamos começar com a tabela resumida. Na verdade, a tabela resumida é muito simples. Ela vai resumir categorias. Eu não estou com a variável categórica, com a variável qualitativa. Nas linhas eu vou colocar as categorias na primeira, certo? E na segunda coluna da tabela, a gente bota a frequência absoluta ou percentual que aquela categoria representa naquela amostra, naquela população. Então, como assim? Vamos ver esse exemplo. Imagine que eu peguei um questionário, fui lá para vocês e perguntei assim: como você vai passar as festas de final de ano? Eu poderia ter perguntado, né? Agora, como vocês passaram? Aí, nas minhas opções lá, eu coloquei em casa com família, viajando para visitar a família, que foi o meu caso, turismo, colocando o trabalho em dia, outros, e aí aqui é o total, a linha do total. E daí, dessas minhas pessoas, eu anoto uma por uma qual é a categoria que essa pessoa respondeu e já boto a informação aqui nessa tabela resumida. Essa tabela vai me dizer assim: 90 pessoas vão passar em casa com família, 76 vão viajar para visitar a família, 10 fazendo turismo, 10 colocando trabalho em dia e 14 na categoria de outros. No total, eu tinha 200 pessoas entrevistadas. Tranquilo? Essa mesma informação, que está aqui em frequência absoluta, sua frequência, eu posso calcular o percentual. Então, 90 sobre 200 vezes 100, 45%. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então, essa é a tabela resumida. Imagino que você já tenha visto uma tabela resumida. Aí eu poderia fazer esses dados, inclusive, eu peguei um ano, em um dos anos, dos alunos da sala. Eu perguntei assim, quais são a ênfase que vocês pretendem fazer? E aí eu peguei as respostas dos 20 primeiros alunos. Na verdade, eu fazia assim, cada aluno se levantava, dizia o nome, dizia se estava, qual era o período que tinha entrado na universidade
e qual era a ênfase que pretendia fazer. Aí eu anotei aqui só a ênfase de 20 alunos de uma turma minha. E aqui estão as respostas, certo? Essas respostas elas estão no dado que a gente chama do dado desagregado ou microdado. A gente tem, na verdade, se a gente fosse ter uma tabelazinha do Excel, a gente ia ter assim, ID ou a matrícula, né? Vou botar matrícula. Matrícula do aluno, aí vinha o aluno. Para que eu fui botar matrícula, né? 2018, taranã. E aí esse aluno respondeu o que para ênfase? Aí respondeu comp, próximo aluno respondeu MEC, próximo respondeu comp. Normalmente, o que eu quero mostrar para vocês, esses dados são uma coluna só, porque é uma variável só, na minha planilha. E aí eu quero fazer uma tabela resumida, quer dizer, eu vou ter que fazer uma lista de ênfases. Deixa eu apagar essa aqui. Então, aqui seriam os dados desagregados, vou fazer agora a lista da ênfase. Então, a gente vai ter ênfase. Quais são as ênfases que eu tenho aqui? Eu posso escolher colocar ou em ordem alfabética ou em ordem, geralmente a gente bota ou crescente, geralmente é decrescente. Decrescente pela categoria mais presente. Vou botar em ordem alfabética, depois a gente organiza. Então, a gente tem ambiental, a gente tem computação, a gente tem mecânica, a gente tem telecom, neuro, faltou um espacinho aqui para o telecom. Telecom. E acho que foi tudo. Aí, como é que eu vou fazer a frequência? Eu vou contar quantos desses disseram ambiental. Quantos disseram comp, quantos disseram MEC, assim sucessivamente. Então, vamos lá com ambiental. 1, 2, 3. Ambiental são só 3, certo? Aí vamos agora comp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comp 7. Aí vamos MEC agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. MEC também é 7. Aí neuro só 1. Telecom só 1. Aí, opa, tinha esquecido de marcar um ambiental. Então, eu vou apagar aqui esse 3 e vai ser 4. No próximo slide eu já tenho essa tabela feita, certo? Só que eu queria mostrar para vocês, também vocês já sabem como é que faz isso. Aqui tem nossa tabela em ordem alfabética, 4, 7, 7, 1. 1 bateu com o que a gente fez. Aqui seria frequência absoluta, aqui seria frequência relativa. Quantos no total eu tinha? Eu tinha 20, né? Vamos verificar aqui, 4 mais 14, 18, mais 2, 20. Então, não esqueci nenhum. É 4 sobre 20, é 1/5, 20%. Isso é a tabela resumida. É muito fácil fazer uma tabela resumida. Agora, imagina vocês que a gente tem, assim, 1 milhão de dados. Aí a gente ia contar e ia ser um inferno, né? Felizmente, existem softwares estatísticos que fazem essas tabelas para a gente. Então, é uma das coisas que eu mais faço quando eu pego uma base de dados. Quero saber o percentual de mulher e homem. Aí eu, tabela resumida do gênero. Quero saber a distribuição dos alunos de acordo com o semestre, que eles entraram, tabela resumida, ele já faz logo para a gente. Então, todas as variáveis categóricas, geralmente a gente faz essa tabela resumida para ter uma ideia de como é a distribuição daquela variável nos dados. Essas informações da tabela resumida, eu posso colocar ou num gráfico de barras ou num gráfico pizza. No gráfico de barras, o comprimento da barrinha representa a importância daquela categoria no todo, certo? Então, categoria em casa com família, naquele exemplo que a gente estava vendo lá, era 45%, a próxima era viajando com a família, 38%. Esse gráfico de barras, ele está em crescente, apesar de que vocês vão ver esse 7% aqui, mas como ele é outros, a gente geralmente separa, porque a gente não sabe exatamente o que significa esse outros. As outras categorias que a gente sabe exatamente o que significam, elas estão em ordem crescente ou a gente coloca elas em ordem decrescente. E aí vejam que é um gráfico bom para a gente comparar uma categoria com a outra. Eu vejo que essa diferença aqui, ó, e posso comparar que é bem menor os 5% com relação ao 45%. Então, a categoria é um gráfico bom para a gente ver visualmente
a importância relativa. O gráfico de pizzas eu podia ter usado naquela mesma informação. Então, o todo vai dar o 100%, vai dar o círculo todo, e as áreas dos círculos representam o percentual daquela categoria. Então, a gente tem que fazer a área proporcionalmente. Infelizmente, também a gente não faz isso na mão, a gente usa os programas para fazer hoje em dia. E aí, como vocês podem ver, olha, a gente vai ter 45%. Veja uma vantagem, assim, uma vantagem no gráfico de pizza com relação ao gráfico de barras, ou a gente usa o gráfico de pizza no lugar do gráfico de barras, quando a gente quer representar a importância de uma categoria com relação ao todo. Quando o objetivo não é comparar uma categoria com a outra, e sim comparar em relação ao todo, que aí visualmente fica mais fácil da gente ver. Agora, se eu quiser comparar uma categoria com a outra, vocês concordam comigo que é mais difícil comparar essa área com essa do que a comprimento daquelas duas barrinhas? Então, aqui fica mais difícil da gente ver a diferença do que lá quando a gente usou o gráfico de barras. Então, olha só, o gráfico de pizza, quando a gente quer enfatizar a relevância de uma categoria em relação ao total, e as categorias têm que somar 100%, senão a gente cria uma extra, como era o caso lá do outros. E o gráfico de barras, quando a gente quer comparar quantidades, tem que ser tudo medida na mesma unidade entre as categorias. E aí, geralmente, ou a gente usa a ordem crescente ou decrescente, que facilita a comparação, ou às vezes a gente tem um painel de países. Aí, se o objetivo também for facilitar a pessoa achar o seu país, a gente pode botar em ordem alfabética. Mas geralmente é preferível colocar ordem crescente ou decrescente. Ou isso para dados categóricos, com uma variável só, bem simplesinho, né? A gente está fazendo. Agora vamos entrar em dados numéricos. E aí, para esses dados numéricos, eu vou fechar meu videozinho rapidinho para vocês conseguirem ver esse restinho da tabela aqui que está escondido, certo? Então, a gente tem aqui nesses dados, olha, uma pesquisa que foi feita com a idade de estudantes universitários, e aí tem duas turmas, a turma diurna e a turma noturna. E aqui anotou a idade dos alunos da diurna e do noturno. Veja que já está em rol. Rol é quando a gente bota em forma crescente ou decrescente. Então, aqui 17, 17, 17, 16, 17, 17, 18, 18, vejo que já está em ordem. E o noturno também. Vou botar minha imagem de volta. Veja que aqui é 21 e 52, certo? Os números que estão escondidos. Então, aqui a gente tem nossos dados já em ordem crescente. E como é que eu posso fazer para representar esses dados? Aí a gente vai fazer, uma forma que a gente tem de fazer, que era muito usada, muito comum na época que o povo datilografava, é a gente usar o famoso ramo e folha. O que é que o ramo e folha vai fazer? A gente vai organizar os dados em grupos, que vai chamar de ramo ou caule. Ramo, aqui nesse caso, caule não usei não. E o outro valor do dado vai entrar nas folhas, aqui estão as folhas, certo? Que vão se ramificar à direita de cada linha. Então, naquele exemplo do diurno, eu posso escolher, como eu tenho 2 dígitos em cada número de idade, no ramo eu vou escolher as dezenas e nas folhas as unidades. Se eu tivesse 3 dígitos, aí eu poderia escolher, eu teria que arredondar para colocar os dados, certo? Então, ou se eu tivesse 1,57, eu arredondo e posso fazer o ramo como sendo a unidade e a folha como sendo o primeiro dígito, depois da vírgula. Mas vamos pegar esse caso mais simples da idade. O que é que eu vou fazer? O ramo vai ser as dezenas. Então, eu vou ter 1, 1, 1, 1. E aqui eu vou ter o ramo 2. E o ramo 3 e o ramo 4. E eu vou colocando. Então, eu vou preencher aqui o ramo 1, 2, 3, 4. E aí, no ramo 1, passa esse traço. E aí, daqui para lá, eu vou botando em ordem crescente. Então, é por isso que é bom os dados já estarem em rol. Então, eu tinha 1, 6, 2 setes. Então, 1, 6, 2 setes. 1, 2, 3 oitos e 2 noves. E aqui fez, imagine que aqui é como se fosse uma barra, como se fosse uma altura, sendo que cada número representa a largura de uma letra. Então, é por isso que a gente vai fazer uma espécie de gráfico de barras, só que mais fácil da gente fazer na mão.
Na casa dos 20, então, na verdade, nesse ramo 1, que são as dezenas, eu vou botar do 10 ao 19. No 2, eu vou botar do 20 ao 29. No 3, do 30 a 39. No 4, do 40 a 49. Preciso do 5? Não, porque o maior valor é aqui 5,42. Então, no 20, a gente vai ter 1, 2 20, então 2 zeros. 1, 2, não sei se vocês estão conseguindo, porque vocês não estão aqui para me dizer, mas ó, 2 unidades. Então, vão ser esses dois aqui. O 5 e o 7. Tranquilo? E aí, para o 3, eu vou ter o 2 e o 8 de unidades, e para o 4 eu vou ter só o 2. Então, na verdade, eu tenho toda a minha informação em RAW, só que agora ele está aqui em formato de gráfico e a gente consegue ver que é um gráfico que começa com bastante gente e vai descendo. À medida que a idade vai subindo, eu vou tendo menos gente. É um gráfico assimétrico. Vocês podem ver, ó. Imagina que a gente está girando isso, certo? Ele é assimétrico, ele tem mais valores concentrados nos números baixos do que nos números altos. Tranquilo? Então, esse é o ramo e folha. Como eu já falei para vocês, né? A gente vai separar cada observação em um ramo e uma folha. E aí a gente vai começar do ramo mais baixo e vai subindo. A gente não pula nenhum ramo e vai escrevendo a folha de. E aí vamos fazer o ramo e folha para a turma noturna e tá pedindo aqui nesse exercício para comparar com o do diurno, certo? Compare. Mas vamos fazer primeiro o ramo e folha do noturno. Vamos usar a mesma classificação, certo? Dezenas vai ser o ramo, unidades vai ser a folha. Vamos construir aqui, então, ramo, folhas. Precisa escrever isso não, tá? Na verdade, eu geralmente quando vou fazer, eu boto logo o traço. Já faço logo esse traço aqui e vou. Vai do 1, 2, até o maior é 5, certo? Então, 3. Vai eu de novo errando esse espaçamento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, sempre tem alguém que pergunta, mas não tem ninguém nas 40, não tem ninguém com 40 anos. Preciso colocar o ramo do 4? Precisa, porque a gente quer salientar no nosso gráfico que a gente não tem ninguém naquela dezena. Então, a gente vai ter dois 8. Então, 8, 2 9, 9, 9. E aí 20 já vai para o próximo. 0, 1, 0, 1, 3, 8. E aí no 30, 2, 32 e 33. Então, 2 e 3. E o 9. E aí 40 ninguém, e aí no 52. Então, vejam como é fácil fazer um ramo e folha, tem que ter só o cuidado. Aqui uma facilidade foi que eu já dei os dados em RAW, senão a gente perde muito tempo botando em ordem. Tranquilo? E aí, para comparar, vocês vão ver. Vocês lembram que o diurno a gente tinha uma quantidade maior aqui, ia descendo. Então, já no noturno, a gente não tem aquela discrepância tão grande, aquela queda tão rápida do, do 10 para o 20. Então, a idade já está mais misturada, mas eu tenho essa lacuna aqui no meio. E tem uma possível pessoa bem mais velha do que os outros, que é essa pessoa de 52. Será que essa pessoa é uma pessoa típica? Ou será que é uma pessoa típica, né? A gente poderia dizer assim, tipicamente, mais ou menos. Qual a idade de um aluno do noturno? Aí a gente ia dizer assim, tá por aqui, né? Que entra tem seus 20 e poucos. Ia dizer assim, né? Próxima aula a gente vai ver medidas numéricas para representar assim, o aluno típico, para representar a variação de um aluno para o outro, para representar se a gente tem um aluno atípico, será que esse é atípico? Então a gente vai ver isso no próximo aula. Como eu estava falando para vocês, olha só, um ramo e folha e a maioria dos gráficos ele transmite para a gente um valor típico ou representativo, o valor do meio da amostra, a extensão da dispersão, ou quantos dados variam entre si. Lembra que a gente está na ciência da variabilidade. Então, a gente vai querer analisar o quanto muda de um para o outro. A presença de lacunas, como a gente viu lá no 40, não tinha ninguém na turma do noturno. O grau de simetria da distribuição. A distribuição do diurno era mais assimétrica, ela descia mais rápido do que o noturno, que ia um bloquinho e tinha um lá na frente.
o número e a localização dos picos ou máximos e a presença de valores fora da curva ou de valores atípicos. Eu chamaria atípicos. Então, essas são características que geralmente a gente analisa no gráfico e que a gente vai ver na aula que vem medidas numéricas para tentar captar essas informações. Esse foi o diagrama ramifolha. O gráfico de pontos não é tão usado, mas alguns livros de estatística usam e às vezes eu uso quando eu vou passar um conceito para vocês aqui no curso, então é por isso que eu incluí. Então, olha só, é um gráfico bastante útil quando eu tenho um conjunto de dados pequeno. O dados é pequeno. Cada observação vai ser representada por um ponto ou por uma bolinha sobre o local correspondente no eixo. Então, se é uma variável de idade, como aquela que a gente estava fazendo, aí a gente ia ter aqui 10, 20, 30, 40, 50. Cada idade, primeiro 18 e vi uma bolinha aqui. Aí outro aluno com 18, uma bolinha aqui. 2 com 19, o 3 com 19. Então, cada bolinha vai representar um valor do dado e aqui nesse eixo a gente vai ter a unidade em que está sendo medida. Nesse exemplo daqui que a gente estava fazendo era a idade. Quando a gente tem dois valores repetidos, como naquele caso, 2 alunos com 18, uma bolinha em cima da outra, pronto, resolveu o nosso problema. Veja que o Grammy-folha, na verdade, ele fazia uma espécie de bolinha, só que ele botava lá o dígito. Então, era o dígitozinho para representar um dado. Tem mais informação. Tem a mesma informação do que esse gráfico aqui. Aí, nesse exemplo, que é um exemplo lá do Devore, a gente tem, olha, o percentual da receita dos estados. Então, a gente tem 50 estados nos Estados Unidos. Tiraram 2, né? Acho que é o Havaí e o Alasca devem ter tirado, que não está lá no meio. E aí olhou quantos por cento da receita do orçamento do Estado nos Estados Unidos é usado em universidades locais. A gente tem essa ideia de que a universidade dos Estados Unidos é privada, mas na verdade não. Tem um percentual bem alto de universidades financiadas com dinheiro público. E aí a gente vai ter, olha, 10,8% em um estado, 6,9% está em ordem alfabética. Eu não sei qual é a primeiro, Alabama, sei lá, Alabama, Arkansas, algum estado começando com A aqui, certo? 6,9, e aí a gente vai ter aqui 5,0 e assim sucessivamente. Como representar através do gráfico de pontos? A gente coloca o percentual aqui no eixo, e aí cada valor desse vai colocar uma bolinha correspondente. Então, o maior valor vai ser aqui, ó, acima de 2,6, vamos ver, 12,8. Então, esse 12,8 vai ser essa primeira bolinha aqui do gráfico. Tranquilo? O menor valor, 2,5. Aí aqui ele botou dois em cima, um em cima do outro. Vocês vão ver que tem um certo arredondamento nesse gráfico, porque o outro valor com 2 e pouco é 2,6 e um está em cima do outro. Então 2,5 e 2,6 estão ali no mesmo lugar. De uma certa forma tem um pouquinho mais de flexibilidade no gráfico de pontos do que a gente tinha no ramo e folhas. Tranquilo? Então olhando para esse gráfico, o que é que a gente vê? O que é que a gente está observando nesse gráfico? Valor típico, onde é que vocês acham que está um valor do meio? Vai estar por aqui, né? Por aqui é mais ou menos onde está o meio. Na aula que vem a gente vai ver medidas para tentar centralizar esses dados. E dispersão, vocês acham que está muito espalhado? Veja, eu olhando aqui, eu fiquei surpresa, assim, que tem uma variação tão grande, né? Vai de 2 até mais de 12. Então, tem 10 pontos percentuais de variação no quanto é aplicado nas universidades. Eu achei bastante. Claro que essa questão de o quanto a gente acha é subjetivo, mas a questão varia de 2,5 a 12,8. Então, a gente vai ter uma medida para essa variação máxima dos dados. Tem algum valor extremo? Tem algum valor atípico? Talvez esse aqui, né? Esse 12 seja atipicamente alto. O próximo valor está aqui, abaixo de 11, por volta de 11. Será que é simétrico? Deixa eu tirar esses garranchos que eu fiz aqui. Será que é simétrico? Na verdade, esse gráfico aqui está tão espesso, né, que mais ou menos não dá para falar muito de simetria. E não é muito simétrico, também não é tão assimétrico assim. E tem lacunas? Tem essa lacuna bem grande aqui, ó, esse espaço vazio aqui. Tranquilo?
Então, essas são características que a gente analisa num conjunto de dados e que a gente vai ter medidas numéricas para tentar captar cada uma dessas características do conjunto de dados. Aí, dados numéricos, a gente viu o diagrama ramo e folha, a gente viu o gráfico de pontos. Vamos agora para uma distribuição de frequência, que é muito similar a uma tabela resumida. Como é que eu faço uma tabela resumida com dados numéricos? É isso que a gente vai ver na distribuição de frequência. Então, a distribuição de frequência, a gente vai ter que... É uma tabela resumida em que a gente vai organizar os dados em grupos de classes. A gente vai ordenar numericamente. Então, para a gente escolher o grupo de classe, a gente primeiro olha a amplitude. A gente olha qual é a distância do maior para o menor e geralmente uma distribuição de frequência tem de 5 a 10 classes. E aí a gente escolhe o número de classes. Quanto mais dados eu tenho uma tendência a escolher mais classes. Se eu tiver um conjunto pequeno de dados, eu vou para menos classes. 5 a 10 é a nossa regrinha de bolso. E aí, a amplitude de classe, a gente vai pegar a amplitude, o maior valor, menos o menor valor, e dividir pelo número de classes, depois a gente arredonda. Eu vou botar num exemplo que vai ficar mais claro para vocês verem o que eu estou querendo falar. Então, imagine que a gente tem um fabricante de isolante térmico, fabricante de isolante. Ele está interessado na temperatura máxima do dia no inverno. E aí ele selecionou 20 dias aleatoriamente e calculou essa temperatura máxima, está em Fahrenheit, esse exemplo lá do livro do Levine. E colocou aqui, primeiro dia 24, segundo dia 35, terceiro dia 17, e assim sucessivamente são 20 dias. Então, o N que a gente chama, que é o tamanho da amostra, é 20. Para facilitar, eu já coloquei os dados em RAW para a gente. Então, a menor temperatura é o 12, está aqui no mais baixo. Depois vem o 13, está aqui. Depois o 17, depois o 21. E coloquei já os dados aqui em RAW. E aí, veja só, a gente tem 20 dados. Quantas classes a gente vai usar? Não vamos usar muita, né? Não vamos usar 10, que a gente ia ter 2 dados por classe, no máximo. No máximo não, né? Podia ter muitos se tivesse concentrado, mas aí a gente ia ficar com muita lacuna. Então, vamos usar aqui, como o nosso conjunto de dados é pequeno, e ele é pequeno de propósito, porque para poder fazer aqui não demorar muito a gente organizando esses dados, vamos usar 5 classes. Vamos escolher aqui 5 classes. E a amplitude varia quanto? Qual é o maior valor? É 58. E o menor valor? 12. Então, eu vou distribuir 58 menos 12 em 5 grupos, em 5 classes. Quanto é que vai dar essa conta de 58 menos 12 dividido por 5? Vou pegar aqui meu celular. 58 menos 12 vai dar 46. Dividido por 5, a gente vai ficar com 9,2. Eu vou arredondar. Eu vou de 9 em 9, mas também, como não tem tantos dados assim, na verdade, eu vou arredondar para 10. E aí eu vou de 10 em 10 nas minhas classes. Significa o quê? Como o meu melhor valor aqui é 12, eu vou de 10 em 10. Eu vou do 10 até do 10 até o 20. Na verdade, 19,9 aqui está de 1 em 1, então vou de 10 até o 19. De 20 a 29. De 29 a 39. Essas são nossas classes. De 39 a 40, ou de 30. Peraí, estou toda atrapalhada. Vou apagar isso. De 30 a 39. De 40 a 49, como tem os 50 aqui, eu vou ter daqui dos 50 até os 59. Então, essas vão ser minhas classes. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. A gente não tinha escolhido 5, então a gente vai ter 5 classes com amplitude indo de 10 em 10. Se a gente pensar que é um intervalo, né, fechado, poderia botar também assim, de 10 a 20, sem incluir o 20. De 20 a 30, sem incluir o 30, e assim sucessivamente. Então, aquelas contas, né, que eu falei, a amplitude é 46, a classe 5. Eu arredondei aquele 9,2 para 10. Tem aluno que coloca, né, que vai de 9, sai de 12, 9,2 a 9,2. Imagina como fica feio. Lembra que a gente está querendo aqui só representar os dados. Então, a gente não vai também entrar em casinha decimal.
E aí, agora a gente já tem os limites das classes, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, até o 60, né? A maior classe é de 50 a 60. E falta a gente fazer o quê? Numa tabela resumida para dados categóricos, a gente tinha as categorias, que aqui a gente vai ter as classes, e aí a gente contava a frequência em cada categoria, que a gente vai contar a frequência em cada classe. Então, vou aproveitar o meu rol aqui para fazer sem mostrar. No próximo slide já vai ter a resposta. Do 10 ao 20, sem incluir o 20, classe 1, quantos eu vou ter? E aqui eu vou botar frequência. Quantos a gente vai ter? A gente vai ter 1, 2, 3. A gente vai ter 3. De 20 a 30, sem incluir o 30, quantos a gente vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai ter 6. De 30 a 40, sem incluir o 40, quantos a gente vai ter? 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente, certo? Vou passar para o próximo slide, já vai ter tudo direitinho, mas vejam que basicamente é uma tabela resumida que a gente está fazendo aqui. Então, aqui a gente vai ter nossas classes, nossa frequência, o total, a frequência relativa e a percentagem. Tranquilo? Então, também é muito útil quando a gente tem muitos dados, a gente fazer essa distribuição por classes. Outra forma que a gente pode ter é separar nosso grupo em 5 grupos. Aí eu vou ter os mais baixos, depois o segundo mais baixo, o terceiro mais baixo. A gente chama, vou separar em quintis. Então, nos quintis que eu vou separar, eu vou ter primeiro grupo, segundo quintil, primeiro quintil, segundo quintil, até o quinto quintil e vejo qual é a frequência. Só que se eu separar em quintis, que a gente vai ver na aula que vem, os valores das classes vão ser separados de tal forma a ter 20% em cada grupo. Mas vamos deixar isso para a aula que vem. É diferente, né, da tabela. Aqui a gente fixa as classes e conta a frequência em cada classe. Lá nos quintis, a gente vai fixar a frequência e escolher os limites das classes de forma a ter a mesma frequência em cada grupo. Uma forma que eu tenho agora de representar a informação que está na tabela de frequências, graficamente é usando o histograma. O histograma é um dos gráficos mais usados em estatística. Ele, na verdade, é um gráfico de barras. Só que lembra lá, vocês lembram que na tabela resumida a gente podia fazer um diagrama de barras? Aqui a gente vai fazer um histograma. A diferença do histograma para o gráfico de barras é que, como agora ali eu estou no eixo X, eu vou representar o valor das classes, então de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 10 a 20, a altura vai representar a frequência. Só que como meus dados são contínuos, são numéricos, eu vou ligar uma barrinha a outra, para não ficar como se estivesse podendo ter valor em branco. Então, a gente vai ter, olha, os limites das classes, ou os pontos médios, a gente vai botar no eixo horizontal, e o eixo vertical, o eixo Y, vai ter ou a frequência relativa ou a percentagem. O tamanho da barra vai representar essa frequência. Então, aqui nesses dados, eu tinha a primeira classe, aqui a gente fez por frequência absoluta, certo? Então, o primeiro vai ser 3, então a gente pode fazer assim, olha. De 10 a 20, deixa eu botar outra cor. De 10 a 20, a gente pode tanto botar o médio, que é o que fez aqui, o 15, ou poderia ter representado 10 a 20. De 10 a 20 eu tenho 3 observações, então, ó. 1, 2, 3. Só que em vez de botar uma barrinha magrinha no meio, eu botei uma barrinha larga percorrendo todo esse conjunto de valores, para lembrar que o dado é numérico. Então, se o dado é numérico, qualquer número aqui, ali naquele meio está nessa altura. E aí, esse vai ser um histograma para a temperatura máxima diária, nos dias do inverno. Primeiro, de 10 a 20, eu tinha 3. De 20 a 30, eu vou ter 6. Então, vai ser o dobro desse aqui, certo? Então, mais um, ó, mais um, 2, 3. E assim sucessivamente a gente faz para todas as categorias. Então, esse é o gráfico mais famoso da estatística, é o histograma. Quando a gente vai analisar um histograma, a gente analisa a mesma coisa que a gente fez agora, certo?
pontos. A gente vai olhar valor típico, a gente vai olhar dispersão, a gente vai olhar se tem lacuna, a gente vai olhar se tem algum valor que está muito afastado dos outros. Um cuidado que a gente tem que ter é que a definição da classe pode alterar muito o histograma. Então, se eu, ao invés de colocar 5 classes, eu tivesse colocado 10, eu ia ter alturas mais dispersas e ia ter vários buraquinhos no meio, porque eu escolhi mais classes. Então, é por isso que a gente tem uma regra, que é chamada fórmula de Sturges. Fórmula de Sturges, olha. Fórmula de Sturges. Que é a regra que a maioria dos softwares científicos usam. Então, quando eu faço assim, histograma para tal valor, por exemplo, no R, que é um dos softwares que a gente mais usa, se eu botar, eu nem me lembro se é histogram, e aí eu botar a variável temperatura. Se eu fizer assim, se eu pedir para ele fazer esse gráfico, ele quantas classes? Eu não preciso dizer para ele quantas classes. Ele vai calcular o número de classes usando essa fórmula. N é o número de dados. Naquele exemplo a gente tinha N20. Então vamos ver quanto é que ficaria segundo a fórmula de Sturges. Quantas classes a gente deveria usar? Seria 1 mais... Será que minha calculadora vai ter log na base 2? Log 20,2. Será que é assim? Será que esse log aqui da calculadora é o log na base 10, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver o log 10 de 10. É o log na base 10. Na minha calculadora eu não vou ter o log na base 2. Deixa eu botar aqui na internet. Será que o Google vai fazer isso para mim? Então, se o Google não fizer, eu vou botar logo no Wolfram. Wolfram com certeza faz. Mas, aí como eu... Deixa eu ver o 100 na base 10. Pra ver se ele dá 2. Não, aqui eu fiz só um experimento. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não vou conseguir ver, não. Eu fiz para saber qual era a base aqui no Wolfram. Então, primeiro eu vou botar o 2 e vírgula o número de dados da gente 20. Quando vocês forem usar o Wolfram, a base é o primeiro número que a gente coloca. E aí eu vou dar um if. Ainda bem que tem um botãozinho de ir passando no YouTube. Então, olha só. Se a gente usasse a regra de Sturges, a gente ia dar esse resultado aqui, 5.3, certo? O número de classes. Aí a gente arredondou para 5, deu exatamente o que a gente fez. Que a gente escolheu intuitivamente o número pequeno de classes. Tranquilo? Então, isso é para vocês saberem, se vocês forem fazer um histograma e tiverem dúvida de quantas classes usarem, não quiserem escolher assim no cheiro, né, de 5 a 10, escolher o número, usem a fórmula de Sturges que vai ter uma boa representação para a quantidade de dados que vocês tiverem. Aí, essa mesma informação que está no histograma, eu posso querer representar ela de uma outra forma, que é através de um polígono de percentagem. O que é que o polígono de percentagem vai fazer? Ele vai pegar a linha média, então o ponto médio da classe, naquele caso, se a classe ia de 10 a 20, eu vou pegar o ponto médio 15, com a frequência e vai ligar esses pontos médios e vai fazer uma linha. Para que é que vai servir essa linha? Para que é que a gente vai usar a linha e não o histograma? Se eu quiser comparar. Se eu quiser comparar dois histogramas no mesmo gráfico, um ficaria por cima do outro, assim, ia ficar difícil de comparar. Então a gente pega o polígono só, as linhas médias, e compara um junto do outro. Uma outra forma, uma outra representação que a gente pode fazer é o polígono de percentagem, também chamado de ogiva. Então, aquele histograma que a gente tinha feito, vocês lembram que ele ficava assim, olha, do 10 ao 20 e o 3. De 20. O histograma estava assim, certo? Só para lembrar vocês. Daqui a pouco eu vou apagar esse rabisco que eu fiz.
Assim era o meu histograma. Então, como é que a gente faz? A gente pega o ponto médio e vamos começar do zero para a gente saber de onde ele zero saiu. E liga ao ponto médio com a frequência. Então, eu traço essas bolinhas e vou ligando eles. Vou apagar, certo? Meu histograma. Para que que eu vou fazer isso? Imagine que eu peguei uma outra cidade e vou pegar a temperatura em 20 dias que eu selecionei aleatoriamente. E aí, essa outra cidade eu fosse ter uns histogramas assim, ó. Uma cidade um pouquinho mais quente, certo? Vocês estão vendo que um histograma por cima do outro ia ficar feio. Então, o que é que a gente faz? A gente faz, ó. Vou conseguir apagar só os garranchos. Então, a gente faz. A gente compara esses dois polígonos. E aí eu tenho uma comparação de dois histogramas, só que na verdade só dá uma linha que eu suavizei em torno do histograma. Tá suavizado não. Mas só a linha, e aí eu comparo um com o outro e eu vejo, olha, a cidade com os dados vermelhos ela é mais quente do que a cidade que tem os dados em azul. Tranquilo? Então, muitas vezes é por isso que a gente faz o polígono e não o histograma. E aqui eu trouxe para vocês um dado realmente de um artigo que eu li, um artigo de Gill and Prowse. Eles estavam fazendo uns experimentos que chamavam as pessoas no laboratório e as pessoas tinham que fazer um exercício. O exercício era bem simples, era só uma questão de esforço. Tipo assim, você tem uma bolinha na tela e você tem que arrastar o mouse até a bolinha e clicar. E aí eles contavam quantos a pessoa conseguia por um certo intervalo de tempo. E aí esse gráfico aqui está dividido em duas coisas. Homem versus mulher. Então, homem versus mulher. Homem versus mulher. E aí eu tenho nos 3 a 10 e no 6 a 10. O que eles estavam dizendo era que no início de a primeira e a segunda vez que você executa essa tarefinha, você vai ter um aprendizado. Então, eles jogaram fora um ou dois. Pegaram a distribuição do 3 ao 10, depois pegaram mais no finalzinho, quando as pessoas talvez já estivessem cansadas. E foram comparar o esforço homem e mulher nessas duas distribuições. Então, vejam que a mulher, o gráfico da mulher, a distribuição de frequências é essa aqui, e o do homem é mais assimétrico. O do homem está mais assimétrico, está deslocado um pouquinho para baixo, mas tem mais variação na dos homens do que na das mulheres. Então, é uma forma da gente comparar. Não precisava ter botado os dois rounds, né? Podia ter botado só um round aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês era um exemplo de uma espécie de um polígono de porcentagem. A gente chama de. Na verdade, está chamando aqui só de densidade. A densidade uma estimativa da densidade para grupos diferentes, no caso, homens e mulheres. O polígono de percentagem acumulada, a gente vai contar para cada limite de classe qual é a frequência que eu tenho abaixo dele. Então, essa primeira classe aqui, olha, que eu tinha de 10 a 20, primeira classe 10 a 20, qual é o limite inferior? É o 10. Abaixo do 10, quanto eu tenho? Zero, não tinha nenhuma temperatura abaixo do zero, abaixo do 10. Aí eu vou pegar, lembra que o menor número era 12. Aí eu vou pegar o próximo limite de classe, que é o 20. Próximo classe é de 20 a 30. Quantos eu tenho abaixo do 20? Aí eu tenho exatamente aquela frequência 3, que eram os 3 que iam de 10 a 12, representa 15% dos dados. Próximo limite de classe é 30. Aí eu, quantos abaixo eu tenho do 30? Aí a gente tinha, teria que olhar lá na tabela, certo? Mas eu ia contar o percentual que estava em todas as classes abaixo do 30. Então, de 10 a 20, mais de 20 a 30. Próximo limite de classe, limite 40. Eu vou contar o percentual acumulado até aquela limite de classe 40. Então, eu ia pegar 10 a 20, mais 20 a 30, mais 30 a 40, sem incluir o 40. Assim sucessivamente. Aí a gente ia ter esse percentagem acumulada. Essa curva aqui. Essa curva vai abaixo dos 10 eu tenho 0. Abaixo do 10 eu tenho 0. Aí o próximo número, 20. Abaixo do 20, quantos por cento eu tenho? 15. Aí vai ter 15 aqui. 15. Abaixo do 30, quanto a gente tem? 45. Aí vai ter o próximo valor aqui, 45.
E assim sucessivamente, até lá no final o acumulado vai acumular 100%, porque no 60 eu vou ter acumulado todas as temperaturas, todas as 20 temperaturas abaixo de 60. Para que serve, professora, esse diabo desse acumulado? Veja, nesse exemplo daqui, se eu quiser comparar a vida útil de lâmpadas produzidas por dois fabricantes diferentes, então botei só aqui produzidas por dois fabricantes. Aí, comparando aqui esses dois polígonos de porcentagem nesse gráfico 1, eu vejo que o fabricante 2, que está em azul, ele está um pouquinho acima, né? Está um pouquinho deslocado. Se eu colocar o acumulado, eu vou ver se tem um que domina o outro. Se tem um cuja vida útil é melhor do que a do outro. E aí eu vou ver como. Se eu pegar aqui, eu fizer a porcentagem acumulada, então eu vou pegar aqui, ó, abaixo de 650. Esses dados eu peguei de um exercício do Levine, lá no final do capítulo. Então, abaixo dos 650, eu não vou ter nenhum, nem para o vermelho, nem para o azul. Aí, abaixo de 700, eu vou ter zero para o azul, zero para o azul, mas eu já vou ter um pouquinho aqui para o vermelho. E assim sucessivamente a gente faz aquele gráfico do jeito que a gente fez. Aí vejam que, se eu pegar aqui, é o tempo de vida útil, né? Então eu vejo que o fabricante 2 ele é melhor do que o fabricante 2 é melhor do que o fabricante 1. Por quê? Em cada valor que eu pegar aqui, se eu pegar 850, eu vou ter mais lâmpadas do fabricante 1 falhando, porque aqui é vida útil. Então, vida útil é quando falhou. Falhando, mais falhando até 850 e mais sobrevivendo. Então, o azul sobrevive mais. Demora mais vida útil para chegar lá nos 100%. Então, nesse caso daqui, quando eu olho a acumulada, eu vejo uma curva passando da outra, eu tenho certeza que o fabricante 2 é melhor do que o fabricante 1. As lâmpadas deles demoram mais a queimar. Então, algumas vezes isso é usado em pesquisas, a gente comparar a taxa de sobrevivência ou, no caso, o quanto falhou antes. E aí a gente vai passar agora, a gente terminou, certo? O que a gente tinha para ver, o que eu selecionei aqui para a gente ver, quando eu tenho uma variável. Agora a gente vai passar para duas variáveis. Se eu tiver duas variáveis categóricas, a gente pode fazer uma tabela de contingência, uma tabela cruzada e um gráfico de barra paralela. Se eu tiver duas variáveis numéricas, a gente vai ter gráficos de dispersão e um gráfico específico do dispersão, que é um gráfico de séries temporais. Então, se eu tenho duas variáveis categóricas, eu posso começar representando é, a relação entre essas duas variáveis através de uma tabela de contingência ou uma tabela cruzada. O que é que a gente vai fazer? A gente escolhe uma das variáveis para colocar as categorias dela na linha, a outra variável nas colunas, e aí no cruzamento, nas células da tabela, a gente coloca a frequência que tem uma categoria e a outra categoria da outra variável, certo? Nas células a gente pode botar frequência absoluta, porcentagem ou porcentagem por linha ou coluna. Geralmente a gente mais simples, a gente usa a frequência absoluta ou porcentagem. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então imagine que a gente faz uma pesquisa de marketing e a gente quer saber a importância de uma marca para consumidores em comparação a anos anteriores. Então a gente pergunta assim: você, o que é que você acha? Você acha que a marca da Nike, ela é mais importante para você hoje do que ela era há 10 anos ou do que ela era há 5 anos? Então a pergunta vai ser algo assim, né? A importância da marca para você. De lá para cá, ela está maior ou está menor ou igual? Então aumentou ou permaneceu o mesmo ou diminuiu? E aí a gente está querendo analisar essa marca assim, se aumentou ou diminuiu em relação ao gênero das pessoas, ou sexo. Então, eu vou separar se é mulher ou homem, na verdade, metade da amostra da pesquisa, 3.750 eram homens, 3.750 mulheres, e aí a gente teve, olha, que dentre os homens, 450 disseram que aumentou a importância da marca, e 300 mulheres disseram que aumentou. Menor ou igual é o restante. Tranquilo? Então, 750 do total de 7.500 disse que aumentou.
Tranquilo? Só que não foi na mesma proporção homens e mulheres. Vejam que aumentou mais para os homens. Tranquilo? Então, as variáveis que a gente tem, as variáveis são importância da marca e sexo, e as categorias maior, menor, igual para importância, masculino e feminino para sexo. Como é que a gente pode representar essa informação? Graficamente, usando um gráfico de barras paralelas. Então, a gente pegou lá, olha, a importância da marca. Vocês vão ver aqui, olha, a gente escolheu colocar feminino e masculino nas cores das barras. E aqui no eixo, maior e menor igual, a importância da marca. Poderia ter feito o inverso, depende do que a gente está querendo analisar. Aqui a gente vai analisar, quando a gente olha, rapidamente a gente vê, ó, a barra de cima é bem maior do que a barra do conjunto de baixo. Então, para a maioria das pessoas, a marca ou manteve ou piorou. Então, menor ou igual, assim, é indiscutível, essa comprimento é bem maior do que esse. Sendo que o que aumentou, no caso, como os dois grupos tinham o mesmo tamanho, proporcionalmente mais para os homens do que para as mulheres. Então, é como a gente pode analisar usando esse gráfico. Barras paralelas, o nome desse gráfico. Eu trouxe um exemplo aqui que eu peguei da Economist. Vejam que é o mesmo tipo de gráfico, só que eles botaram essas bolinhas, mas vocês vão ver que na verdade são barrinhas paralelas. Então a representação é um pouquinho diferente, mas é a mesma lógica do gráfico de barras paralelas. Aí eles entraram nesse site, ratemyprofessors.com. Um site, a gente tinha uns tempos atrás na ECT, os professores da ECT, os alunos iam lá e escreviam o que queria. E aí eles olhavam o adjetivo por milhões de palavras. Então, vou pegar fizeram isso para vários adjetivos. Aqui nesse gráfico tem dois específicos: brilhante ou horrível, certo? Em disciplinas diferentes: filosofia, inglês, história, psicologia, economia, matemática, economia, são as mesmas, certo? E eles vão olhar homens e mulheres. Se vocês observarem aqui, esse primeiro adjetivo com adjetivo brilhante, que é um adjetivo positivo, olha só, ele é mais usado com maior frequência para professores homens do que para professores mulheres, independentemente do curso. Na verdade, para o curso de business tem uma separação menor do que para o curso de inglês ou de filosofia. Já o adjetivo negativo, a gente vai ter ele predominantemente mais usado para mulheres do que para homens. Aí o artigo foi o que fez isso, baseado nesse Ben Schmidt, analisou várias palavras diferentes para, será que consistentemente as críticas aos professores homens são diferentes das críticas das professoras mulheres? Era isso que eles queriam fazer, queriam comparar. Então aqui a gente tem duas variáveis, mulher, homem, e aí a gente tem o que está entrando aqui nessa categoria é o tipo do curso. Então nossas variáveis aqui, nossas principais variáveis, né, que a gente está analisando o gênero do professor, e a outra que a gente está analisando, na verdade a gente tem uma terceira aqui, tem mais de um gráfico que eu estou analisando, mas para cada adjetivo, fixei esse adjetivo, a outra variável que a gente está analisando aqui é o curso. No caso, o curso de graduação que eles estão fazendo. Tranquilo? Fica bonito, né? Esse gráfico com a bolinha, a Economist gosta muito de usar esse tipo de gráfico. Na verdade, eu adoro os gráficos dessa revista. Eles são bem bonitos, assim, são bem limpos. O gráfico de dispersão, agora a gente vai entrar em quando a gente tem duas variáveis numéricas. Aí, se vocês já estão acostumados, é uma nuvem de pontos, certo? Aquela famosa nuvem de pontos. Uma variável vai no eixo vertical, a outra vai no eixo horizontal. Aí, nesse exemplo daqui, a gente tem duas variáveis, o volume por dia e o custo por dia de produção numa fábrica. Escolhemos colocar o volume por dia em unidades, então a produção, a quantidade produzida no eixo X e o custo por dia no eixo Y. O que é que a gente vê aqui? A gente vê uma curva crescente, mas com inclinação baixa, certo? Então, à medida que a gente vai produzindo mais, o custo aumenta, mas não aumenta um para um. Esse está bem longe dessa reta aqui, né? Então, quer dizer que, marginalmente, por unidade,
o custo vai caindo à medida que a gente vai aumentando a produção. Quando a gente tem uma das variáveis, é uma variável de tempo, quando eu estou analisando um fenômeno, estou observando um fenômeno ao longo do tempo, geralmente a gente usa a variável x, a variável de tempo, e na variável y a outra variável que eu estiver analisando. Aí a gente vai chamar de séries temporais. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha, imagina que a gente tem um parque de diversões e o parque de diversões anotou o número de pessoas em milhões de visitantes que ele teve ao longo dos anos. Então, aqui nesse exemplo dos anos 2000 ao 2005, e aí quantos milhões de pessoas visitaram. Então, vejam que a gente tem essa variável de tempo, a gente quer saber se as visitas elas variaram ao longo do tempo, está aumentando, está diminuindo, o que é que está acontecendo. Quais são as variáveis que a gente tem aqui? A gente tem duas: ano e número de pessoas que visitam. Aí, quais são as categorias de cada variável? Na verdade, a gente tem uma variável que tem uma espécie de categoria, né, que é o ano, não é uma variável categórica, é uma variável numérica, é a variável de ano, e a outra variável é uma variável numérica, é uma quantidade de pessoas. Então, na verdade, essas variáveis não são categóricas. Aí, vamos botar lá no nosso série de tempo. E aí, como a nossa variável x agora, ela é uma evolução ao longo do tempo, a gente passa o risquinho para a gente ver o que está acontecendo de um ano para o outro. Já naquela de quantidade produzida, eu não tinha feito um risquinho, né? Ficou a nuvem de pontos, a dispersão. Aqui, um está ligado para o outro porque é uma ideia da evolução ao longo do tempo. E aí a gente vai ter, eu já vou lá mostrando um defeito para vocês nesse gráfico, que é o quê? Ele não começa no zero, ele começa aqui em 316. Às vezes a gente, tudo bem começar sem ser do zero, mas seria bom a gente demonstrar com um tracinho. Quando a gente começa longe do zero, parece que varia mais os dados do que se eu tivesse começado do zero. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, de 2000 para 2005 parece que está variando muito, mas na verdade é porque a escala do gráfico está bem achatadinha. Mas vendo aqui o que aconteceu, olha, o número de visitantes subiu até 2002. O que foi que aconteceu em 2002? Não sei, mas caiu nesse ano e dali para cima subiu de novo. Tranquilo? Será que foi o 11 de setembro que fez diminuir o número de visitantes? Não sei. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, um outro exemplo da Economist, que eu já falei para vocês que eu adoro os gráficos de lá, é uma comparação no índice de preços de casas. A gente teve uma discussão se existiu bolha, que a gente chama de bolha, se o número, se o preço das casas estava subindo excessivamente, algo que não fosse explicado naturalmente pelos mercados, a não ser por uma espécie de especulação imobiliária. E aí a gente tem na verdade não está falando necessariamente de bolhas, estou só trazendo para vocês essa discussão que existiu. Mas aí a gente vai ver em relação entre países, certo? Então aqui a gente vai ter décadas. 80, 90, 2000, 2010, 2016. E aí a gente vai ter entre países, ó, inicialmente para cada país foi escolhido como 100, é por isso que foi normalizado como 100. Então é por isso que o índice sai daqui para todos os países. E aí a gente vai ver se evoluiu mais rápido para qual país. Então, claramente por aqui, olha, a gente teve um aumento maior na Nova Zelândia. A gente pode tentar, né, depois explicar que fatores explicariam esse aumento tão maior na Nova Zelândia do que nos Estados Unidos. Na verdade, Nova Zelândia e Austrália. Será que a gente teve muita imigração? Será que a gente teve é, uma melhoria no crédito nesses países? E aí, enfim, uma outra teoria vai tentar explicar isso. Mas olha como fica um gráfico bonito, né? Um gráfico limpo. A gente não tem tanto eixo, um gráfico limpo aqui com anos e dando destaque às curvas, ao quanto as curvas evoluíram ao longo do tempo. E aí, cuidados que a gente tem quando a gente faz um gráfico. A gente tem que tentar escolher o gráfico de forma a não distorcer. Como eu falei um pouquinho para vocês ali, se eu botar o zero, se eu partir do zero ou não, eu vou esmagar meus dados. E a mesma coisa, às vezes a pessoa faz o gráfico e deixa um espaço enorme, então vai o eixo Y muito acima do que o maior valor do dado. Isso faz com que o dado fique achatado, isso pode distorcer. Então, cuidado, né, com a escala do gráfico, o máximo e o mínimo. Não colocar adorno desnecessário, como vocês viram como ficou bonito aquele que ficou bem limpo, né, só com os valores e a evolução das curvas. Nomear todos os eixos.
título, e aí vai depender, né? Se a revista tiver, se a gente tiver uma legenda, talvez não precise do título, que a informação está na legenda. E o mais simples possível, geralmente fica melhor, fica mais bonito, mais lindo. Aí, se vocês forem lá no Levine, como eu disse, essa aula daí eu baseei mais no livro do Levine, vocês vão ter exemplos de gráficos bonitos, feios, procurem na internet também, formas de distorcer gráficos. Tenham cuidado quando vocês virem os gráficos dos outros, principalmente o que eu mais vejo é essa tentativa de distorcer os dados com esses vazios, né? De onde se inicia e onde terminam os eixos. E aí vamos resumir o que a gente viu na aula de hoje, certo? É uma aula bem simples, conceitos bem simples, mas assim, a gente viu o tipo de dado, a gente viu algumas representações visuais que eu vou usar nas próximas aulas, então achei importante a gente repetir aqui. Eu tenho certeza que vocês já tinham visto uma tabela resumida antes, mas vou usar tanto no curso que não custa nada a gente lembrar esse conceito, lembrar a célula, a categoria, o que é que está em cada canto. Então a gente viu, olha, primeiro a gente começou trabalhando com uma variável só, e aí a gente viu como é que a gente pode organizar esses dados visualmente, né, representações visuais. Para dados categóricos, a gente viu tabela resumida, gráfico de barras e o gráfico de pizza. Para dados numéricos, a gente viu, que aí a gente viu algumas coisinhas novas. Diagrama ramo-folha, lembram? Uma dos números vai no ramo e os outros a gente vai colocando na folha. A gente viu gráfico de pontos, distribuição de frequências, histograma, polígono de porcentagem, polígono de percentagem acumulada. Aí a gente viu, se eu tiver duas variáveis categóricas, eu posso fazer uma tabulação cruzada, usando a tabela de contingência ou um gráfico de barras paralelas. Se eu tiver duas variáveis numéricas, eu posso fazer um gráfico de dispersão. Ou caso uma das variáveis seja de tempo, a gente vai chamar de gráfico de série temporal. E por último, bem brevemente, eu falei sobre o que fazer e o que não fazer para ter gráfico com uma boa apresentação. Na verdade, era maior, certo? A aula tinha vários exemplos, mas eu tirei para não ficar tão comprida e também a gente precisava menos disso ao longo do curso. Na próxima aula, a gente vai estar ainda em estatísticas descritivas. E aí a gente vai ver medidas numéricas. Então, a gente vai ter números para captar aquelas características dos gráficos ou aquela característica do conjunto de dados que a gente já discutiu um pouquinho aqui na aula. Então, o valor típico, o valor central, o espalhamento ou a dispersão dos dados, se a gente tem dados atípicos ou não, se são assimétricos ou se são simétricos o conjunto de dados. Então, a aula que vem, continuamos em estatística descritiva e medidas numéricas. Até lá!